essa aqui é uma dica de carreira, hein? Essa é uma dica de carreira, é uma pegadinha. Presta atenção, isso aqui é pegadinha de recrutamento e seleção, hein? Agora a gente vai falar de carreira aqui. Vamos falar de entrevista de emprego. É uma técnica, eu diria, muito subjetiva. Cada recrutador avalia uma coisa, você não tá na cabeça do cara para saber de verdade o que ele quer avaliar. Não sei se é a melhor ou a pior forma de avaliar alguém numa entrevista de emprego. Eu sinceramente acho que não revela nada. Para mim, não revela nada. É uma coisa que está conectado com várias outras coisas. Para mim, isso não funciona. Para mim, mas beleza. Se sua cadeira balança durante uma entrevista de emprego, não é coincidência. Eles estão avaliando mais do que apenas o seu currículo. Você interromperia uma entrevista de emprego porque sua cadeira está mancando? Tomar a decisão certa definirá o sucesso da entrevista. O teste revela a personalidade e a atitude do candidato diante de problemas. Desculpa, gente. É pretensioso demais afirmar isso. Não faz o menor sentido afirmar isso. O menor sentido. Isso aqui é uma justificativa barata para RH antigo que está acostumado com pegadinha. Tem a justificativa aqui, mas eu acho muito burro. O RH que faz isso é muito fraco. Muito fraco. Fraco. Numa entrevista de emprego, botar uma cadeira manca para ver se a pessoa vai reclamar, se a pessoa vai trocar de cadeira, o que a pessoa vai fazer, e isso revela que ela é uma pessoa reclamona, isso revela que ela é uma pessoa proativa, não, a pessoa está indo para uma entrevista, ela vai fazer o tudo possível para se dar bem, mesmo que ela não saiba o que fazer. Então, penso que é imbecilidade esse tipo de teste, mas tá bom, vamos lá. Se você foi chamado para uma entrevista de emprego, é porque muito provavelmente já atende os requisitos técnicos e de conhecimento que a vaga exige. Aliás, isso é algo que os recrutadores conseguem fazer em menos de 6 segundos, desde que seu currículo esteja organizado na maneira correta para dar mais visibilidade ao que realmente importa. E talvez seja por isso que o RH está apanhando tanto para conseguir contratar bem. Tanto, o RH apanha tanto porque ele leva 6 segundos para olhar o currículo de alguém e ver se tem todas as informações que ele quer ali. E isso é bizarro, né? Não faz o menor sentido. Ó, o José já chegou por aí curtindo a live aí. Obrigado, viu, Zé? Galera que vai chegando aí, já mete um coraçãozinho na live. Galera que tá no YouTube, se não clicou no like, é o momento de clicar no like. E se não tá inscrito no canal, é momento de se inscrever no canal. Tamo ao vivo no YouTube e no TikTok. As entrevistas de emprego são elaboradas para dar ao responsável pela contratação uma ideia de sua personalidade e seus valores. Para isso, muitas vezes recorre a perguntas comprometedoras ou mesmo pequenas armadilhas como o teste da cadeira. Tá vendo, mano? Não faz o menor sentido. Sério que precisa disso? Uma estratégia elaborada para revelar se o candidato enfrenta os problemas ou simplesmente se adapta a eles. E nunca vai ter nem certo nem errado nessas condições. E isso que me pega um pouco. Não tem certo ou errado. Tem aquilo que o recrutador quer ver. E como que você vai ler a mente do recrutador para saber o que ele quer ver? Isso me incomoda tanto. Incomoda mais do que esse pelinho que tá no meu olho aqui. Então, ó, cadeira mancando. Esse teste consiste em desenvolver uma típica... Presta atenção, hein? Tá prestando atenção aqui? Então tá. Típica entrevista de emprego, mas com a peculiaridade de que a cadeira em que o candidato irá sentar tem uma perna um pouco mais curta, então ela ficará cambaleante e desconfortável durante toda a entrevista. Cara, é sério que alguém estraga uma cadeira só pra fazer isso? Só pra fazer essa porcaria desse teste porco? Sério? Sério mesmo? É sério? Sério? Bom, é fundamental
o fundamental é que, bem ao lado do candidato, haja uma segunda cadeira em perfeitas condições. O que o entrevistador quer saber basicamente é se o candidato vai ficar com a cadeira mole durante toda a entrevista, adaptando-se ao problema em que está sentado, ou vai pedir para tocar a cadeira pela que está ao seu lado. Se escolher a segunda alternativa, a forma como você solicita também será levada em consideração. O cara para de te ouvir, ou o cara não vai ficar prestando atenção em você, porque ele vai ficar prestando atenção se você está se adaptando à cadeira. Tipo, é muito burro fazer isso. É um RH muito velho, é um RH da década de 70. Não tem como. Comparecer a uma entrevista de emprego já é uma situação em que os candidatos chegam com um certo nível de nervosismo e incerteza, o que torna as reações a esses testes genuína e espontânea. E sabe quem que faz esse tipo de teste? Os RH, a galera de RH totalmente despreparada, que fez a faculdade lá de recursos humanos, de gestão de gente, sei lá o que, e ela vai na internet ou no chat GPT e pede assim, faça uma dinâmica de entrevista ou me ofereça opções de testes que vão avaliar o candidato. E aí o chat GPT lê todas as porcarias que tem na internet e entrega esse tipo de resposta. Bota lá uma cadeira manca. Aí o chat GPT conversando com a pessoa, bota uma cadeira manca. Porque se ele ficar na cadeira manca, significa que ele é uma pessoa que se adapta à situação. Então ele vai ficar na cadeira manca e não vai falar nada. Pra mim, se eu tô do lado do cara que é o entrevistador, o cara tá sentado numa cadeira manca, eu tô vendo o que tá fazendo, toque, 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 pra lá e pra cá. Se esse cara não levanta, não troca de cadeira ou não fala nada, eu vou falar, meu, o cara vai ficar até que hora nessa cadeira manca aí? Tipo, como é que o cara vai se concentrar numa cadeira manca? Eu não vou pensar que ele está se adaptando ao problema. Eu tô pensando que ele só tá negando o problema. Ele tá negando o problema. Ele tá querendo que eu perceba que ele não percebeu que o problema tá ali. Ele tá negando o problema. Existe um problema, ele tá negando o problema. É isso que vai significar para mim. Então, vai significar outra coisa para outro RH, vai significar outra coisa para outro RH. Então é por isso que eu não acredito nesse tipo de teste. Vamos ser sinceros, a cadeira manca. O objetivo final do teste é avaliar a proatividade e a capacidade de adaptação e reação ao desconforto manifesto em uma situação delicada como uma entrevista de emprego. Talvez esse artigo foi escrito pelo ChatGPT, talvez. Se o candidato continua a entrevista sem reclamar e tolerando o desconforto, significa que ele tem uma grande capacidade de concentração e prioriza bem seus objetivos. What the fuck? O que isso aqui tá querendo dizer? Não faz o menor sentido. O menor sentido não faz. Pelo menos pra mim não faz o menor sentido. Olha o tanto de coisa que estão avaliando do cara que só tá sentado numa cadeira desconfortável. Às vezes ele é tímido, ele tá hiper desconfortável, ele não tá tolerando o desconforto, ele tá ali forçado, ele só não fala porque ele tem medo. Ou ele não fala porque ele é um cara extremamente tímido e não vai conseguir falar assim, ó, deixa eu trocar de cadeira. Ele vai ficar ali até o fim, mas ele vai ficar incomodado, ele vai começar a suar, ele vai ter uma reação ruim com relação à entrevista. E aí aqui tá falando que ele tem uma grande capacidade de concentração e prioriza bem os objetivos. Tá bom. Falar o que, né? Apesar do desconforto do ambiente, ele consegue manter a compostura e continuar com a entrevista contra todas as probabilidades. Cara, que texto ruim, hein? Que texto ruim. Será que isso aqui tá ensinando RH alguma coisa? Não pode ser. Que texto ruim. Se o candidato pedir para trocar a cadeira, ele estará demonstrando iniciativa para melhorar a situação e proatividade para fazer o mudar, interrompendo a entrevista para fazer a troca de cadeira. Fala a verdade. Não tem certo nem errado. Tem só o que cada pessoa pensa.
Thomas S. Bateman e J. Michael Krant analisaram a relação entre pessoas proativas e seu ambiente em 1993, descobrindo que esses tipos de personalidades são mais propensos a fazer mudanças em seu ambiente para melhorar a situação. Já tá tudo errado, né? Porque hoje a gente tá num outro lugar, a gente tá num outro tipo de pessoa, a gente tá num outro processo de recrutamento e seleção, enfim. Além disso, ao tomar a iniciativa e trocar de cadeira, você também estará demonstrando coragem e autoconfiança ao enfrentar desafios em situações delicadas. A maneira como o candidato interrompe a entrevista para fazer a troca de cadeira também é importante. Se ele faz isso naturalmente, mas decisivamente, ou se ele educadamente pede permissão para trocá-la. Se o cara só sai de uma cadeira e senta na outra para testar, porque pode ser que as duas tá bamba, ou se ele fala, ó, essa cadeira tá manca, eu posso trocar de cadeira? Porque essa daqui ela tá manca. Para mim, estudos realizados por Gary Ilko, professor da Universidade da Albânia, da Escola de Negócios da Albânia, né? A escola na Albânia, de novo, né? Universidade da Albânia na Escola de Negócios, deve ser algo assim. Destacam alguns traços comuns no comportamento de personalidade de liderança, apontando que esse tipo de perfil tende a tomar medidas imediatas diante de problemas, enquanto personalidades mais gregárias esperam que outros tomem decisões. Há uma terceira opção que não é a mais bem valorizada pelos entrevistadores: fazer comentários sobre a cadeira mancando, mas permanecer nela. Essa opção denota uma atitude passiva do candidato diante dos problemas, desviando o objetivo prioritário, a entrevista, para o seu terreno pessoal, a cadeira. Mano, que análise mais nonsense pra mim. Pra mim, nonsense pra caramba. Querer atrelar isso aqui a decisão de uma entrevista é bizarro, não faz o menor sentido. Mas fica aí para vocês o teste da cadeira. Então, olha só, chegou na cadeira para entrevista de emprego. Se a cadeira tá bamba, qual que é a melhor recomendação? Não tem melhor recomendação, porque você não tá na cabeça do recrutador para saber se ele espera, se ele espera que você fique na cadeira bamba se adaptando à situação, ou se ele espera que você seja proativo e peça para trocar de cadeira. Então, você simplesmente vai ter que jogar dados com o universo e tomar uma decisão com base em absolutamente nenhuma forma racional de conhecimento, porque não dá para você estar dentro da cabeça do recrutador para saber o que ele espera de você.